Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, né? A gente está fazendo capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Nós fizemos já o item 10, que foi Fénelon. Hoje nós vamos fazer o item 11, que foi uma psicografia de Erasto, discípulo de Paulo. Foi em Paris, 1863. E olha, eu oriento que você pegue aí papel e caneta, porque nós teremos muitas anotações, tá bom? Vamos orar? Vamos começar fazendo a nossa oração. Vamos unir os nossos pensamentos em um só. Nos transportarmos para o lago do Tiberíades. Vamos nos assentar. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, encarnados e desencarnados, para estudarmos juntos, sendo inspirados pelos amigos espirituais aqui presentes, que nos conduzem, que nos inspiram, que nos ajudam na interpretação do texto, que nos auxiliam na compreensão. Obrigada, divino amigo, por estarmos aqui. Nós te agradecemos infinitamente, Senhor. Obrigada, divino amigo, por esse encontro, por esse Evangelho. Que a tua bênção, que a tua paz envolva a todos nós. Na paz que emana de ti, na paz que todos nós temos carência, na paz que todos nós precisamos, que é movido pela confiança, pela fé irrestrita em Deus. Muito obrigado, amor de nossa vida, e te pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Item 11. E aí ele começa, Erasto, que era discípulo de Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa falando de Santo Agostinho. Então vamos pegar um pouquinho de Santo Agostinho para a gente ter uma noção de tempo, o ano que ele nasceu, em que momento ele nasceu. Nós vamos fazer um movimento en passant só para a gente ter ideia de quem que ele vai falar, que Erasto dá o tom aqui a Santo Agostinho. Então vamos lá. Santo Agostinho, ele nasceu no norte da África. Na época, era administrado pelo Império Romano, essa parte, tá bom? É a antiga Hipona.
Ele nasceu em 13 de novembro de 354 da era cristã. Santo Agostinho nasceu em 354. Olha bem o período, 354. E ele desencarnou em 430. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, tá? Então, olha o período que ele está. Como ele nasceu em 354, nós estamos aqui naquele período, porque olha só, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus ensinou, nos ensinou a sermos a imagem e a semelhança de Deus. Jesus nos ensinou a lei do amor. Jesus nos ensinou a lei da relação. Todas as lições do nosso Senhor Jesus não foram lições para um Cristo, foram lições para humanos em processo de desenvolvimento. Então Jesus nos ensinou a relação entre um e outro, a relação do amor. Uma das maiores dificuldades de nós, os terrícolas, é nos relacionarmos. A vida, a convivência é algo muito difícil. Por quê? Porque todos nós temos chagas morais, todos nós carregamos câncer morais, todos nós temos deficiência de comportamento, todos nós temos problemas realmente, enfermidades psiquiátricas dentro de nós. Todos nós, como diz o povo, somos doidinhos, uns mais e uns menos. Então existe aquele que tem a necessidade da relação porque ele quer sufocar o outro. Existe aquele que quer a relação, mas quer ser o dono do outro. Existe aquele que não quer se relacionar com ninguém, porque não gosta de conviver. Então a gente percebe que todos nós temos as nossas mazelas. E tudo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou é para a relação. Então, o nosso Cristo Jesus, o amor de nossa vida, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então vamos falar do ano 1, a partir daí depois de Cristo. Então nós tivemos mais de 3 séculos, quase 3 séculos e meio, de lutas constantes para aqueles que ficaram na condição de cristão. Jesus não criou nem a palavra cristão. Jesus, o nome dele, Yeshua, que quer dizer salvação, era chamado de Jesus, o carpinteiro, Jesus da cidade de Nazaré, Jesus da região da Galileia, daí ser chamado Galileu, e judeu, porque ele era da tribo de Judá. Então a gente vai ver várias denominações, mas não tem Jesus ou Cristo na época. Então Cristo é um termo grego, né? Christos. Então a gente começa a parar e pensar, e aonde surgiu a palavra cristianismo? Todos aqueles que eram seguidores de Jesus, está na obra Paulo Estevão, eles eram chamados de os homens do caminho. E assim eles se autodenominavam, os homens do caminho, os homens do caminho. O encontro do apóstolo Paulo com Lucas, que tudo indica que era grego, médico grego, e não teve a honra de conhecer Jesus pessoalmente, lá em Antioquias, quando o Lucas foi até ali a tenda do nosso querido Saulo de Tarso, que era um tecelão, ele ali começou a conversar e meio que se apaixonou por aquela inteligência da fala do doutor Saulo de Tarso, já Saulo de Tarso, né? Já um cristão. Mas não era o termo cristão, não existia. Então Lucas acabou fazendo parte daquelas reuniões que aconteciam em Antioquia. E ali, numa das reuniões, uma das conversas, ele mesmo sugeriu, disse, mas por que seguidores? Por que homens do caminho? Tem caminho que levam a vários pontos. Por que ao invés de homens do caminho, vocês não se chamarem de cristãos?
seguidores de Jesus Cristo. Então, por que não cristão, que era um termo grego? Então, ali começou o termo cristão e cristianismo. É como a gente diz, para uma nova religião, novos termos. Essa fala não é minha, é do professor Allan Kardec, é um livro dos Espíritos. Então, quando surgiu a terceira revelação, nós temos um nome, nós temos um termo para nós que somos seguidores do Espiritismo. Nós somos espíritas ou espiritista. O termo kardecista não existe. Isso já foi criação, que as pessoas vão, por não estudarem a obra básica, começam a inserir erros. Nós não somos seguidores de Kardec. A doutrina ela é dos espíritos. Kardec é o codificador, mas tudo que nós estudamos são as revelações dos espíritos. Então, todo espírita, no início da introdução do livro dos Espíritos, ele nos diz, nós devemos ser chamados de espíritas ou espiritistas. Então, vamos voltar ele ao século 37, 38 da era cristã, foi quando surgiu ali o nome cristianismo. E a partir daí, começou com o doutor Saulo de Tarso a perseguição aos cristãos. E, meus irmãos, nós tivemos mais de 300 anos de muita morte e perseguição a todos os cristãos. Às vezes, uma sociedade está passando por alguma prova, algum momento difícil, e a gente quer a solução assim, né? Em uma semana, em 2 anos, em 3 anos, a gente quer que tudo mude, que tudo fique maravilhoso. E aí, se nós estudarmos um pouquinho a história, o que a gente vai ver? Os cristãos, imagina, era cristão encarnando e desencarnando, encarnando, em luta constante, dando testemunho. E Jesus avisou. Se a gente pegar lá a fala do nosso Senhor Jesus aos 500 da Galileia, que foi também uma das aparições de Jesus após a crucificação, porque Jesus apareceu várias vezes após a crucificação, mostrando a realidade do Espírito, mostrando a probabilidade do Espírito se comunicar. O próprio Cristo deu essa lição também. Mas a lição era de relação, e ele dizia, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, essa lição, os ensinos do nosso Senhor Jesus, os seguidores de Jesus, os cristãos, eles levaram aí 3 séculos, mas sendo torturados, mortos. Para quem já estudou a obra Ave Cristo, vai se deparar lá com o escravo Rufo. Quanto testemunho ele, a esposa, as filhas, e ele ali na condição de escravo, ali na fazenda de Tassiano, que na verdade era do seu Vetúrio, no livro Ave Cristo, e bastava ele negar, bastava ele dizer que ele era cristão, e ficava ele, a esposa e as filhas. E ele em nenhum momento negou o Cristo, foi fiel até o último momento. E ele foi amarrado em 2 cavalos selvagens, uma perna num cavalo, outra perna no outro. Soltaram os cavalos, o corpo de Rufo foi estraçalhado. Então, quanta coragem desses cristãos. Então, em que momento temos aí o Santo Agostinho? Se ele nasceu em 354, olha só. Vamos ver em que momento que o cristianismo passou a ser, no primeiro momento, porque o cristianismo ele teve 2 momentos. O primeiro momento foi a permissão deles realizarem as suas reuniões sem serem perseguidos. E o segundo momento é quando ele é transformado numa religião, na religião do Império Romano. Pega aqui um pouquinho a data. Foi decretado pelo imperador romano Teodósio I, dia 27 de 2 de 380, pelo qual estabeleceu que o cristianismo tornar-se-ia exclusivamente a religião do Estado do Império Romano, abolindo todas as práticas politeístas. Então, esse aqui foi o segundo momento, quando o então imperador Teodósio I decretou
pegou o cristianismo ali, o cristianismo tornar-se-ia exclusivamente a religião do Estado no Império Romano. Vamos prestar bem atenção. Abolindo aí todas as práticas politeístas. Todas as práticas politeístas foram abolidas, os templos dos deuses foram abolidos, e a partir desse momento o cristianismo passava a ser, como ele mesmo coloca aqui, ó, exclusivamente a religião do Estado do Império Romano, da Igreja Apostólica Romana. E o primeiro momento, olha o ano, a partir do ano 313 da era cristã, da nossa era, graças do edito, né, de Milão, que agora está sem acento, né, fica edito, de Milão, promulgado por Constantino Magno, lá em 313, o primeiro momento, que o culto cristão passa a ser permitido em todo o império. Quem quisesse ser cristão, gente, 313, então nós temos 313 anos de muitas mortes. Basta a gente ler as obras de Emmanuel, Paulo e Estevão, Ave Cristo, sim, porque vai, e 50 anos depois. E depois também, o Ador Mil Anos, ele segue um pouquinho mais, que ele vai até a destruição de Jerusalém, né, a destruição ali do Templo de Jerusalém, que é a invasão dos romanos, né, a guerra ali. Mas a gente tem uma ideia, então essas obras de Emmanuel vai contando as perseguições, e Ave Cristo vai até o ano 200 e pouco, e ainda matança. Em todo o império, no mesmo século IV depois de Cristo, no ano de 384, em função do edito da Tessalônica de Teodósio Magno, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, ok? Estamos situalizados? E aí quando a gente fala um pouquinho do Santo Agostinho, olha o que período que ele nasceu, 354 e foi em 430, ele desencarnou. Então ele pegou o período em que, já o período de 380, quando todo aquele material do cristianismo foi unido, né, e construíram ali a religião do Estado do Império Romano. Por isso que ele é chamado pai da igreja. Ele participou disso. Agora, se a gente for conhecer um pouquinho da história de Santo Agostinho, ele teve uma juventude, a mãe dele era cristã, vai ser até citada aqui, a senhora Mônica, acho que é Mônica, se não me falha a memória, que é chamada Santa Mônica, que era a mãe de Santo Agostinho, que era cristã e que criou o filho ali dentro do cristianismo. Quando ele ali adquiriu já a sua idade, né, a sua idade maior, e que ele decidiu estudar, ele fugiu um pouco disso. E ele tinha uma vida de certa promiscuidade realmente, né, para aquela época, né? Então ele foi um homem que teve muitas relações, inclusive teve o que a gente chama ali de uma relação que era contra a sua mãe. Não concordava muito. Ele, se não me falha, ele passou 13 anos e teve até um filho com essa pessoa, mas acabou deixando essa pessoa, voltou com a mãe insistiu que ele voltasse ao cristianismo novamente. E é muito longa a história, mas assim, foi muito conturbada, até ele conseguir realmente perceber qual era o seu propósito, qual era a sua missão. Por isso é que o Erasto aqui diz que ele teve um momento de chamado de Jesus para que ele retomasse, para que ele voltasse. Quando a gente fala, reencarnação, a gente acha assim que é fácil estar aqui. Não é fácil não, porque quando a gente está encarnado, a gente tem mais certeza que a gente é uma personalidade do que um espírito. Então a gente quer viver muito mais a vida da personalidade do que a vida espiritual, do que a identificação com o espírito que nós somos. Quando eu falo de personalidade, eu estou falando de um ser transitório. Está no corpo feminino, está no corpo masculino, isso é uma condição humana. A posição social, isso também é transitório. O corpo que eu estou é transitório. O grupo que eu estou inserido também isso é transitório. Tudo isso é material pedagógico para o meu processo de evolução. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós nos identificamos muito com a personalidade em detrimento da nossa essência, que é espiritual.
Então a gente consegue se sentir muito mais corpo do que espírito, muito mais personalidade do que essência. E isso nos atrapalha muito. Então, ao encarnarmos, a vida orgânica, os prazeres, os títulos, tudo isso ainda nos faz, nos apaixona, isso ainda nos envolve, isso ainda nos fascina. A sensação, o toque, o movimento, os prazeres físicos, isso ainda nos embriaga muito. Então, por isso, os espíritos têm muita cautela ao reencarnar, porque sabe das dificuldades ainda de estar aqui. Então, quando a gente chega, a gente se apaixona pela forma, a gente se apaixona pelos prazeres imediatos e isso acaba nos distanciando da nossa essência, tá bom? Mas o Santo Agostinho retornou e se transformou no que se transformou. Então vamos ver o que o nosso Erasto vai falar de Santo Agostinho. Bora lá? Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores, ou seja, aquele que populariza do espiritismo. Olha o que ele coloca. Santo Agostinho é espírito e é aquele que se comunicava em vários lugares porque ele queria divulgar o espiritismo. Olha que interessante isso aqui. Manifesta-se quase por toda parte, do Santo Agostinho. E lembra que Santo Agostinho é de 300, olha lá, a encarnação dele lá como Santo Agostinho, que é como ele se manifesta. Ele não teve nenhuma reencarnação depois disso? Não sei, mas há uma probabilidade que sim. Lembra que nós tivemos aí um grande período de Inquisição. Tivemos ainda aí várias guerras religiosas, né? Então, Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. E encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence, Santo Agostinho, à vigorosa falange dos pais da igreja. E por que pai da igreja? Aí nós já falamos aqui. Essa igreja, ele está se referindo à construção do cristianismo a partir do momento quando se transformou no catolicismo, aí que ele passou a ser uma religião aceita pelo Império Romano. Então ele fez parte dessa construção, tá bom? Então por isso que Santo Agostinho ele é chamado do pai da igreja, um dos pais da igreja, porque ele chegou ali no momento que estava nascendo. E aí diz, tia, isso foi bom? Não foi. Até o ano de 313, nós tínhamos cristianismo. A partir do ano ali, 380, quando Teodósio I decidiu transformar numa religião do Império Romano, acabou o cristianismo. Ali eram interesses pessoais, e cada um ajustando conforme os seus interesses. Então não pegue o espiritismo para ajustar aos teus interesses ou para ajustar aos ouvidos de quem quer ouvir besteira. Porque tem gente que quer distorcer tudo, que é para poder dizer que o que ela vai fazer está certo. Santo Agostinho, então, manifesta-se quase por toda parte e encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, que era o politeísta, né? Então ele também se envolveu com o politeísmo, né? Ou melhor, a impiedade mais profunda pelo fulgor, e ele coloca impiedade mais profunda, porque Santo Agostinho caiu no mundo. Jovem, né?
Ele caiu no mundo e ele diz que ele foi ali recolhido pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu na sua alma aquela estranha vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade não estava a alhures, né? Não estava em outro lugar, nem nos prazeres enervantes e fugidios, ou seja, que passava rápido, né? Breve. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho tão lindo o Erasto aqui de uma forma tão poética, fazendo a comparação ali de Santo Agostinho com o apóstolo Paulo. Paulo era apaixonado pelo poder, pela lei, e Santo Agostinho pelos prazeres. Quando a gente alcança uma conduta moral, uma conquista moral, a gente não mais perde. Não tem como perder. Se eu ainda estou caindo moralmente, é porque essas quedas são milenares. Eu estou só repetindo. E chega o momento da vida da gente, que acredito que para Santo Agostinho, porque o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente estuda no mundo espiritual. Porque a gente é espírito, então a gente aprende muita coisa. Antes de reencarnar, tudo aquilo fica aqui. Vamos pegar o André Luiz. Ele está estudando muito. Quantas lições ele estudou? Quando ele reencarna, ele não vai lembrar. Mas ele vai trazer as intuições, ele vai trazer emoções, ele vai trazer sentimentos em relação. Então ele pode até se envolver. Mas quando ele estiver lá se envolvendo, ele vai sentir um mal-estar muito grande. Ele vai sentir um arrependimento. Ele vai sentir nojo de si mesmo. Então, quando a gente chega nesse nível, que a gente faz as besteiras, mas a gente sente um certo nojo, a gente sente um certo arrependimento, a gente não se sente pleno com aquilo, é a hora da mudança. É a hora da fala de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque a gente passa a ser um perseguidor do Cristo quando nós atuamos no mal. Porque a gente está indo contra a correnteza. A gente está perseguindo, indo contra as lições de Jesus. Agora, quando eu faço tudo isso e sinto um prazer enorme e uma vontade de continuar e dizer em alta voz: eu gosto disso, eu adoro isso, eu sou do mundo, ainda não está na hora. É necessário a irmandor e buscar. Entende? Então a gente tem que fazer essa autoavaliação. Meu pai, quando eu ponho o pé na jaca, o que eu sinto dentro de mim? Já um arrependimento, uma vergonha, um nojo. Isso para tudo. Para a dependência química, para o sexo, para a palavra, né? Porque às vezes a gente também esmaga o outro com a nossa autoridade. A gente esmaga o outro com as palavras. A gente gosta de humilhar. Então tem pessoas que sentem prazer em humilhar. Tem outros que humilham, mas depois dizem: ai meu Deus, por que eu fiz isso? Então já é a hora da mudança. Já é a hora de começar a repensar e se esforçar para não repetir os erros de outrora. Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito pronunciou após ter perdido Santa Mônica, que era sua mãe. Olha o que ele escreve, Santo Agostinho. E ele era professor, viu, gente? Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me. A mãe morreu.
e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Olha aqui, o Santo Agostinho, ele anotou que a Santa Mônica, sua mãe, iria conversar com ele, iria dar conselhos para ele. Mas não foi o que Jesus fez? Quantas vezes Jesus não apareceu aos seus discípulos após a crucificação? Como, gente? Que cegueira é essa? Querer negar a existência, a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos? Querer negar isso é querer negar o Evangelho. Que ensinamento nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina, que ele falou lá em 300 e pouco. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, hoje 1863, tá? Da divulgação da verdade, que ele outrora já havia pressentido, se constituiu seu ardoroso propagador. Porque lembra, ele era um dos espíritos que mais propagava o espiritismo. Em vários lugares ele ia em espírito para levar as lições. E, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Quem fala é Erasto, que era discípulo de Paulo, ele assina, e a mensagem é de 1863. Aí tem uma nota espetacular do professor Allan Kardec. Vamos ver, para a gente finalizar. Será que Santo Agostinho vem demolir o que edificou? Certamente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma, desprendida, entrevê novas claridades. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz brilhou para ele, pôde apreciá-la mais judiciosamente, que é aquilo que a gente fala, né? Quantos de nós andávamos no mundo como cegos? Ou como robôs? E quando a gente se deparou com o estudo da doutrina, e gente, a gente recebe muita mensagem assim, olha, só agora eu estou conseguindo entender o espiritismo. Olha, só agora eu consigo, eu estou mudando. É aquilo que nós falamos no início. As obras espíritas, elas têm que ser estudadas detalhadamente. Nesse estudo concentrado e detalhado, a gente vai fazer mudanças íntimas. A gente vai compreendendo racionalmente a nossa posição e o planeta que nós estamos. Então, a gente tem verdadeiros tesouros em nossas mãos, mas a gente não sabe valorizar. Então, multipliquem os estudos de grupo em grupo, mas assim nesse estudo ticadinho. Pesquise. Você vê, olha, hoje aqui num estudo simples, a gente teve que pesquisar sobre Santo Agostinho, a gente teve que pesquisar um pouquinho sobre Constantino Magno, a gente teve que pesquisar aqui sobre o Teódulo I, a gente teve que pesquisar um pouquinho aqui sobre o momento que o cristianismo foi aceito. Eu poderia só ler e fechar, mas eu não teria entendido a profundidade do que o senhor Erasto escreveu. E continua o professor Allan Kardec. Olha só. Pôde apreciá-la mais judiciosamente. Por isso teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos. Vocês sabem o que é isso? Nota aí. Vamos pesquisar. Tá vendo? Íncubos e súcubos. Os íncubos, conforme lendas e tradições, era um demônio, um espírito em forma masculina
que procura mulheres adormecidas a fim de ter uma relação sexual com elas. Era a informação que eles davam para aquelas pessoas que adormeciam e tinham, no momento do sono, sonhos fazendo relação sexual. Então isso eles chamavam que eram os demônios, ou seja, os espíritos íncubos. E os súcubos seriam as mulheres, né? Os espíritos femininos, como ele coloca, que viria na madrugada para envolver os homens. E é isso que o professor Allan Kardec está aqui falando, né? Então, íncubos e súcubos. Íncubos, conforme lendas e tradições, é um demônio na forma masculina que procura mulheres adormecidas a fim de ter uma relação sexual com elas. A versão feminina é chamada de súcubo. Então, ele diz assim, foge disso, porque uma das encrencas de Santo Agostinho era a sexualidade, era o sexo. Era um rapazinho bem danado. E o anátema, ou seja, a condenação, que havia lançado contra a teoria dos antípodas. E aí, antípodas, na Europa, se designava aqueles, assim, os lugares situados do outro lado da Terra. Então, ele era contra com que vinha do outro lado da Terra, ele coloca, né? Oriente e Ocidente, né? Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento do que fora predito. Proclamando-o hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. Dá-se o mesmo com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Então, o que o nosso Kardec e o que o seu Erasto nos traz em relação a Santo Agostinho? O trabalho que ele realiza, que ele realizou na divulgação do Espiritismo, respondendo a várias perguntas. E justamente ele, como o professor, como o Erasto colocou na verdade, pôde falar disso lá quando a mãe dele desencarnou lá no século IV. Tem a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, que é o próprio Santo Agostinho que responde, e muitas respostas dele. Ele assina, inclusive, também com uma pleia de espíritos lá dentro do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, é muito material, sabe? É muita coisa gostosa. E o que a gente estuda no Espiritismo não são coisas mutáveis, são imutáveis. Porque muitas coisas que a gente estuda no horizontal, hoje é certo, daqui a algum tempo não é. Isso muda. Mas como a gente está estudando leis que regem o universo, a terceira revelação, isso que a gente estuda é imutável. Isso que a gente estuda serve para a nossa eternidade. Então, ninguém perde tempo estudando o Espiritismo, se ganha. A gente perde, às vezes, estudando aquilo que é mutável. Foi bom, gente, nós conseguimos finalizar mais um capítulo, olha, o capítulo 1. Não vim destruir a lei. E o nosso próximo estudo, se Deus permitir, vai ser Meu Reino Não É Deste Mundo. Ai, que delícia! A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos. Muito legal, gente. Vamos orar, então? Senhor, é maravilhoso estarmos aqui contigo. Momentos em que podemos elevar o nosso pensamento. Momento de estudo edificante, aonde aprendemos lições divinas. Momento, Senhor, em que recebemos do mais alto as vibrações do Teu amor. Momento, Senhor, em que somos chamados à nossa verdadeira essência espiritual. Por isso, Senhor, sentimos esse bem-estar tão grande, essa renovação.
Por isso, Senhor, nos sentimos tão filhos de Deus. Por isso, Senhor, nos percebemos como luz. Obrigada, amor de nossa vida, por esse encontro, pela Tua presença, pela presença dos amigos espirituais. Envolve-nos, Senhor, num grande abraço. E que esse abraço que nos envolve possa nos trazer a paz que emana de Ti. Obrigado, Mestre amado. Obrigada ao nosso Pai Criador. Abençoa-nos, Senhor. Te pedimos